Oi, turma. Então, conforme combinado, a gente vai fazer aula virtual para a gente falar sobre algumas doenças virais, tá? Vou passar, acho que umas 5 ou 6 doenças a gente vai ver na aula virtual e depois a gente continua, né? Conforme eu combinei com vocês, a próxima aula a gente vai fazer a elaboração do seminário de DST e na próxima aula, né? Depois, na outra semana, a gente finaliza as doenças virais e faz um exercício de revisão antes da nossa provinha. E outra coisa bem importante também é vocês preencherem aquela tabela, tá? Já tentarem levar ela pronta, né? Sem ser essa aula do seminário na outra, para já ser melhor para vocês se irem se familiarizando ali com o conteúdo que também já serve como revisão para a prova. Tá? Então aqui a gente vai iniciar. Esses slides eles já estão no grupo de vocês, tá? Já está no grupo da turma. Então vocês já podem ir acompanhando por ali. Tá? Então as principais doenças causadas por vírus. Ali na página 61 a gente inicia no sarampo, tá? Uma doença já bem comum. Acredito que as doenças virais vocês vão ter mais familiarização, ou alguém já passou, né? Já pegou algum desses vírus, já passou por essas doenças, mais do que as doenças provocadas por bactérias. Então, acredito que vai ser mais fácil para vocês essa parte de vírus, né? De doenças virais, do que a parte de doenças bacterianas. Então, aqui a gente já vai começar a ver, tá? Vocês já podem estar aí com a tabela de vocês, para vocês já irem preenchendo, né, os termos mais importantes que forem aparecendo, vocês já vão preenchendo aí na tabela. Então, sarampo, gênero morbillivirus, tá, que é o agente etiológico. Tem alguns que a gente vai falar espécie, outros apenas gênero, outros apenas família, tá? A gente não acaba não detalhando tanto em nome científico como a gente falava das bactérias. É um vírus RNA envelopado, tá? Então, o que que significa? É um vírus que ele tem capacidade de sofrer mais mutação e ele é mais resistente por possuir um envelope, né? Retomem ali a aulinha de estrutura viral, né, que eu expliquei isso para vocês. Então, vírus são DNA ou RNA, podendo ser envelopado ou não envelopado. Agora a gente já começa a falar ali quem é quem, vocês já começam a se familiarizar com quem é DNA, quem é RNA, quem possui envelope e quem não possui. Período de incubação, tá? Tem algumas doenças que eu vou trazer para vocês, outras a gente acaba não falando, mas um ciclo viral vai ser em torno de 21 dias, tá? Aqui em média o sarampo é 12 dias, mas vai ser de 10 dias a 21 dias é o período, né, que o vírus acaba ficando e se replicando no nosso organismo. A complicação dele, em gestantes, ele pode provocar aborto ou parto prematuro, como forma de transmissão, secreção, né, das gotículas respiratórias. Então, é por via aérea superior, é por gotículas de saliva, pela tosse, pelo espirro, né, via aérea. É assim que o vírus vai conseguir se propagar. Então, ele vai estar ali na nossa saliva e ele vai se propagar dessa maneira. Os sintomas, o sarampo e a rubéola, tá? Eles são bem parecidos, a gente vai falar da rubéola daqui a pouquinho. A varicela também, né, causa essas manchinhas, mas a varicela ela tem uma crosta, né, um pouquinho diferente as manchas que ela causa. Ela pode deixar cicatriz. O sarampo e a rubéola já não, tá? Mas entre sarampo e rubéola, o sarampo ele acaba sendo mais agressivo do que a rubéola, tá? Então ele deixa a pessoa mais debilitada, deixa a criança mais debilitada. E são doenças que a gente acaba entrando em contato mesmo ali na infância, né? Na vida adulta é muito difícil a gente entrar em contato, é bem na infância que a gente acaba se contaminando com esses vírus.
Então, como sintomas, né, aparentemente um sintoma gripal, mas, né, essas manchinhas que aparecem ali no corpo, que também pode ser chamado de exantema, tá? Quando vocês verem esse termo exantema, significa que são manchas avermelhadas no corpo, tá? Então, causa febre, tosse, mal-estar, pode causar conjuntivite, né, inflamação ali nos olhos, aí não vai ter pus, que é a diferença para conjuntivite bacteriana, coriza, perda de apetite, tem também sintomas ali de gripe, mas além disso tem as manchas, tá? Pode causar umas manchas mais esbranquiçadas na parte interna da bochecha, tá? Ali na mucosa, ou manchas avermelhadas na pele, tá? São sintomas mais característicos do sarampo. Diagnóstico, né, para essas doenças, a maioria delas vão ser diagnóstico clínico, tá? Avaliação dos sintomas e dos sinais clínicos que a pessoa estará apresentando. Então, o médico vai avaliar e vai fazer o tratamento de acordo com aquilo que ele está suspeitando, tá? Então, para vírus, são utilizados antivirais, tá? Não se utiliza antibiótico, antibiótico é somente para doença bacteriana. Para doença viral, a gente utiliza então antivirais específicos para cada grupo de vírus, cada família de vírus, cada gênero de vírus. Então é específico para cada um. E outra coisa bem importante que é feita nas doenças virais é tratar os sintomas, as manifestações que esse vírus está causando. Tá? Então, não somente tentar barrar a replicação ali daquele vírus, como principalmente tratar aqueles sintomas. Então, ingerir bastante líquido, repouso, ali está falando de limpar os olhos com água morna por causa da conjuntivite, relaxante muscular se você tiver com dor, antitérmicos para controlar essa febre. Então, é os sintomas que vai causando que você vai utilizando, então, medicamentos para tentar, né, amenizar aqueles efeitos. Existe a vacina, tá? Então, para muitas doenças virais já tem a disponibilidade de vacina, né? O sarampo é uma. Então, as crianças devem tomar 2 doses da vacina tríplice viral, né? Que é para rubéola, sarampo e cachumba. Então, essas doenças a gente já vai ver elas ali. A tríplice, então, serve para prevenção também do sarampo. Tá? Então, aqui as manchinhas bem características, né? As manchas são avermelhadas por todo o corpo, na face, quanto no tronco, nos braços, nas pernas, ela pode se espalhar pelo corpo inteiro. A próxima doença viral que a gente vai ver é a cachumba, tá? Família Paromyxovírus, também um vírus RNA envelopado. A diferença da cachumba, né, para o sarampo, para a rubéola, que a gente vai ver em seguida, é que a cachumba ela causa a inflamação das glândulas parótidas, tá? Dessas glândulas que ficam aqui no pescoço. Então, o vírus vai se alojar ali, vai começar a se replicar e vai aumentar de tamanho, vai inflamar aquela região. Então, glândulas parótidas, glândulas submaxilares e glândulas sublinguais, tá? Toda nessa região aqui do pescoço é onde ele vai se instalar e vai causar inflamação, fazer com que essa glândula acabe aumentando de tamanho. Também outra doença que geralmente se manifesta na infância, a complicação da cachumba, tá? É que ela pode se tornar sistêmica, pode causar inflamação dos testículos e inflamação dos ovários, tá? Isso ele pode resultar em esterilidade, principalmente nos homens, tá? É bem mais comum que isso ocorra nos homens do que nas mulheres, mas pode acontecer. É o agravo dessa doença. Também pode causar meningite, pancreatite e surdez. Transmissão também por via aérea superior. Então, cada vez que a pessoa infectada está falando, está tossindo, né, está próximo de alguém que não está infectado, ela pode passar o vírus ali através das gotículas de saliva. Sintomas, tá? Também acaba
sendo parecido, né, com outros sintomas gripais, calafrio, dor de cabeça, febre, fraqueza, mas a principal característica é o aumento dessa glândula, é esse inchaço que causa ali na região do pescoço. Aqui, então, também falando, né, agora das complicações da doença, né, que eu falei que pode inflamar testículo ou pode inflamar ovário. Então, sinais que sugerem essas complicações: dor e inchaço nos testículos, dor na região ali dos ovários, tá? É um sinal de alerta que a doença pode ter se tornado sistêmica. No caso de pancreatite, náuseas, vômitos, dor no abdômen. E no caso de meningite, né? Meningite causada por um vírus, rigidez na nuca, dor de cabeça e prostração. Então, se a pessoa está com cachumba, e ela acabar sentindo esses sintomas secundários, pode significar que essa doença teve uma possível complicação. O diagnóstico também é clínico, tá? A manifestação ali dos sintomas. O médico vai saber que está se tratando de cachumba. Tratamento analgésico, antitérmico e repouso, tá? Tratando os sintomas ali, né? Os sintomas que esse vírus está causando ali no teu organismo. Então, deu febre, é utilizado antitérmico. Tá com dor muscular, tá com cansaço, fraqueza, desidratação, é utilizado outras coisas, né? Um sorinho, algum medicamento para ele aliviar esses sintomas. Prevenção, mesma vacina do sarampo, né? A tríplice viral que também acaba atingindo a cachumba. Tá? Então, aqui vocês podem ver fotos, tá, de onde se localizam essas glândulas, tá? Então, aqui nessa primeira foto tem as glândulas sublinguais, as glândulas submaxilares, né, que são as produtoras de saliva. Então, é ali que o vírus vai se instalar e se replicar. A rubéola, tá? Também o vírus RNA envelopado, uma doença que também causa esses exantemas, tá? Essas lesões avermelhadas pelo corpo. Não deixa sequela, tá? E ela é mais branda, ela é menos grave do que o sarampo. Possível complicação da rubéola é que ela pode causar púrpuras trombocitopênicas. O que que isso significa? Diminuição das plaquetas do nosso corpo. E as plaquetas, você sabe que elas são importantes na coagulação. Então, pode ter ali algum distúrbio, alguma dificuldade de coagulação sanguínea, caso você esteja com esse vírus no teu corpo. A transmissão é da mesma forma, tá? Gotículas de saliva. Então, a pessoa contaminada vai expelir essa saliva contendo os vírus. E os principais sintomas são essas manchas avermelhadas por todo o corpo, tá? Também pode ter aumento dos gânglios no pescoço e na região ali da orelha, tá? Os nódulos, as línguas que a gente tem no nosso corpo. Então, pode ocasionar também esse inchaço. Como diagnóstico, tá? Também clínico, e pode ser feito teste sorológico para identificar a presença do anticorpo, né, contra essa doença, e a vacina, mais uma vez, a tríplice viral. Como tratamento, né, então, controlar e tratar os sintomas, né, que está causando. Para essas doenças que eu falei até agora, não tem um medicamento específico, um antiviral específico para barrar a replicação desse vírus. Então, é feito apenas o tratamento para os sintomas ali que está apresentando. E no máximo ali em 21 dias, né, esse vírus já vai estar eliminado do teu corpo, né, já vai ter terminado o ciclo dele e você vai começar a recuperar a tua saúde. Complicação dessa doença, né? Então, é a rubéola congênita. Esse vírus, ele tem o poder de ser teratogênico, tá? É uma característica importante dele, é um vírus teratogênico. O que que isso significa?
ele tem a capacidade de provocar alterações nos tecidos em formação, tá? Ser um vírus teratogênico significa isso. Então, ali durante a gestação, os tecidos, os órgãos do feto está se formando e ele, por ter essa característica, ele pode então modificar ali aqueles tecidos. Isso vai causar um prejuízo ali para aquele feto, principalmente nos 3 primeiros meses de gestação, né? O primeiro trimestre, que é o mais delicado, né, da gestação. Então, se a mãe se contaminar nesse período, né, pode ter vários comprometimentos, principalmente no sistema nervoso e tecidos cardíacos, tá? Então, ele pode causar ali essas alterações na forma mais grave. Outras coisas bem comuns de acontecer: surdez, cegueira e catarata. Tá? Então, o nenê já acaba nascendo com essas características, porque ele se instala ali no tecido e acaba provocando essas alterações. Na parte óssea também, né, ele consegue atingir qualquer tecido que esteja em formação, então também pode ter comprometimento ósseo, principalmente da moleira, né, essa partezinha que tem aqui em cima, que quando o bebê nasce ela é aberta, né, é para facilitar ali na hora do parto, então com o passar do tempo ela deve se fechar, e se esse vírus acaba se instalando ali, a moleira ela fica permanentemente aberta, ela não se fecha. Então aqui está mostrando lesões hemorrágicas cutâneas, tá? Que são as púrpuras trombocitopênicas, tá? Essa é a característica dela. Então começa como se estivesse vazando sangue ali no teu tecido, né? Tá com problema de coagulação. Catarata, opacidade da córnea, né? Se o nenê talvez tem alguma cegueira, né? Uma dificuldade ali, uma incapacidade de enxergar. Vamos falar então agora das herpes, tá? Herpes é um pouquinho diferente dessas doenças que eu falei até agora. Então a gente vai falar de herpes oral, herpes genital e herpes zoster, e na página 64. Então, a herpes viride, né, a família dos herpes vírus. Agora ele muda um pouquinho a característica, ele é um DNA envelopado, tá? Cada vírus vai agir de uma forma e vai afetar sistemas diferentes, tá? Então, oral, genital e zoster tem uma maneira ali de agir no nosso organismo. A herpes 1, tá? Então, a herpes 1 é herpes labial, a herpes 2 é herpes genital e a herpes 3 é a herpes zoster, tá? Que é o vírus da catapora, que a gente vai falar aqui, a próxima doença, mas a herpes zoster é o vírus da catapora, tá? Que a gente acaba se contaminando na infância e depois de uma certa idade, geralmente depois dos 50 anos, ele pode se reativar e causar varicelas ósseas. Uma característica importante que os herpes vírus têm é que eles permanecem em estado de latência, tá? Então, são vírus que podem permanecer no nosso organismo pela nossa vida inteira. A gente se contaminou uma vez, eles se instalam lá nos neurônios, nos nervos, nos neurônios, e ficam lá durante toda a nossa vida. Tá? No caso da herpes oral, é bem comum quando ocorre um desequilíbrio no nosso sistema imunológico, a gente passa por um período muito brusco de estresse, de baixa na imunidade, que a herpes ela se reative, tá? Porque eles têm essa capacidade de permanecer como se tivesse em dormência, como se estivesse dormindo ali dentro do nosso organismo. O vírus está ali, está em dormência, não está ocasionando nenhum sintoma, mas assim que ele vê que o ambiente está propício, tá? Então a nossa imunidade baixou, ele conseguiu se replicar, ele acaba manifestando novamente o sintoma, tá? Bem característico, né? Bem comum termos a herpes oral, né? Então que dá aqui em cima do lado,
na mucosa do nariz também ela pode se instalar, e a gente se contaminou uma vez, a gente pode ter sempre essa herpes. Então, deu algum desequilíbrio no sistema imunológico, passou por um período grande de estresse, ela pode se replicar novamente. A transmissão da herpes oral, então por gotículas de saliva ou contato direto com as lesões ativas, tá? Quando a lesão já está secando, né, que os sintomas característicos são essas bolinhas com líquido dentro, né, essas vesículas com um líquido claro dentro. Então, quando ela está com esse líquido, né, que a gente pode acabar se contaminando. Se ela já está na fase que está secando essas vesículas, então já passou o período de contaminação, a lesão não está mais ativa. A herpes 2 é a herpes genital, então como transmissão é via sexual, tá? Então é considerado uma DST também, causa vermelhidão, dor, e também forma ali aquelas pequenas bolhas, né? Aquelas vesículas ali em toda a região genital, na vulva, no pênis, no ânus, na virilha. Então ela pode formar, né, essas verrugas ali em toda essa região. Dor ao urinar, dor nas relações sexuais é uma característica bem importante e a presença dessas lesões ela vai aumentar o risco de contágio por outras DSTs, né? Porque a pele ali fica com essa lesão, ela fica exposta, né? Fica aberta e fazendo isso pode então ter um contato, né, maior e mais propenso para se contaminar com alguma outra DST. A herpes do tipo 3 é a herpes zoster, tá? É aquele que eu falei que é o vírus da varicela ou da catapora, tá? A gente se contamina na infância por ele ter essa característica de permanecer em latência e pode ficar no nosso corpo depois de uma certa idade se manifestar como herpes zoster. Então, a transmissão é contato direto com gotículas de saliva, aerosóis ou secreções. A principal característica é esse cinturão que ele forma ali no abdômen, tá? Esse vermelhidão, essas bolhazinhas, né? Geralmente ele próximo do nervo acometido, mas é bem comum que ele fique instalado na região do abdômen. Como tratamento, né, para os herpes vírus, então tem um medicamento específico que é o aciclovir, tá? Tanto em pomada quanto em comprimido, principalmente pessoas que têm herpes recorrente, é utilizado o aciclovir, que ele consegue barrar a replicação do vírus, tá? Principalmente no início, quando começa a surgir os sintomas, é bem importante que faça o uso dessa medicação. Como prevenção, tá? A questão ali da herpes zoster, tá? Porque para catapora, né, tem-se vacina, né, é feito na infância, mas para herpes zoster tem também uma vacina que não é disponibilizada pelo SUS, né, está na rede pública desde 2014, uma dose única que é administrada depois dos 50 anos, que é a faixa etária mais propensa, né, se o vírus da catapora for se reativar no teu corpo, geralmente é depois dos 50 anos. Então, é a partir dessa idade que pode ser feita essa vacina para evitar com que isso ocorra. Então, agora, né, a gente vai falar da varicela ou da catapora, né, a mesma doença. Um vírus também DNA envelopado, né, como a gente viu, um vírus que pertence à família dos herpes vírus, né? Então, varicela ou catapora, futuramente ela pode se desenvolver, se transformar, né, na herpes zoster ou varicela zoster, como a gente também chama. Então, o vírus ele vai permanecer em latência no organismo. Os principais sintomas, né, da varicela na infância: febre, mal-estar, dor de cabeça,
cansaço. E o período de incubação ele é bastante rápido, de 24 até 48 horas, tá, do contato com esse vírus, já começa a surgir as lesões de pele, tá? O que diferencia a varicela da rubéola e do sarampo é que a varicela ela acaba causando crostas, né? É aquela doença que se a gente ficar coçando muito nessas lesões que elas dão coceira, se a gente começar a coçar, não ter o cuidado correto com essas lesões, ela pode gerar cicatrizes, tá? Então ali nas três fases. Primeiro surgem essas pápulas vermelhas por todo o corpo, todas essas manchinhas vermelhas. Depois elas começam a formar bolhas, tá? Por elas ser um herpes vírus, então a característica, né, dos herpes vírus, além de permanecer em latência, é a formação de bolhas. Então começa a formar essas vesículas, essas bolhas, e depois, conforme vai secando, começa a ficar aquela crosta, né? Então isso pode causa muita coceira e pode deixar uma cicatriz. Como transmissão, é via aérea superior, então contato ali com saliva, com secreções respiratórias, ou até mesmo com líquido, tá, no interior das vesículas, assim como a herpes labial, a herpes genital, a herpes zoster ou a varicela zoster também. Aquele líquido que tem dentro das vesículas, ele é altamente contagioso. Depois que ele vai secando, não se tem mais risco de contágio. Mas quando a lesão está ativa, aquele líquido está ali presente, pode sim se contaminar por essa maneira. Prevenção, né, tem-se a vacinação, né, para catapora. Se não me engano, é a vacina tetraviral. Esses aqui são os sintomas, né, como vai ficando as lesões. Então, aqui já está secando, já está formando essas crostas. E aqui na número 2, então, tá mostrando bem como fica as bolhazinhas, né, com esse líquido claro dentro. Aqui, então, pessoal, para finalizar, só um quadrinho para vocês diferenciarem sarampo, varicela e rubéola, que são as doenças com lesões de pele mais parecidas, né? Então, muda um pouquinho a questão da febre, muda um pouquinho o surgimento das lesões, tá? Mas o sarampo acaba sendo mais agressivo, a rubéola é um pouco mais sutil, tá? Os sintomas são mais leves, e a catapora também é um pouquinho mais leve e é aquela que é capaz de deixar cicatriz. Tá, pessoal? Então, hoje era isso a aula. Semana que vem a gente se vê, então, presencialmente, né, na nossa aula. Bom feriado para vocês.